Boa noite a todos aqui presentes. Boa noite também aos nossos irmãos que nos acompanham pela internet, através do nosso canal Centro Espírita Miguel Oficial pelo YouTube. Sejam todos bem-vindos. Lembramos a todos que se encontram em seus lares a importância de colocar uma vasilha com água, um recipiente, para que essa água possa ser fluidificada. Então vamos dar início à nossa reunião com o nosso irmão João, trazendo a página de preparação da noite de hoje. Em seguida eu farei a prece e logo depois o nosso irmão Edivaldo fará a página do Evangelho da noite de hoje. Boa noite, meus irmãos. Por exemplo, a paz do amor do Divino Mestre Jesus. Não estranhe a minha voz, não, que eu estou resfriado. Antes de nós darmos início, passemos. Vamos fazer pelo livro Fonte Viva a mensagem de número 94, que tem o título Capacete da Esperança. Tem uma mensagem de Paulo, que está em Epístola aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 8, que diz assim: tudo com capacete, a esperança da salvação. O capacete é a defesa da cabeça em que a vida situa a sede de manifestação do pensamento, e Paulo não podia lembrar outro símbolo mais adequado à vestidura do cérebro cristão, além do capacete da esperança da salvação. Se o sentimento muitas vezes está sujeito aos ataques da cólera violenta, o raciocínio, em muitas ocasiões, sofre o assédio do desânimo à frente da luta pela vitória do bem, que não pode esmorecer em tempo algum. Raios anestesiantes são desfechados sobre o ânimo dos aprendizes por todas as forças contrárias ao Evangelho Salvador. A exigência de todos e a indiferença de muitos procuram cristalizar a energia do discípulo, dispersando-lhes os impulsos nobres e neutralizando-lhe as ideais de renovação. Contudo, é imprescindível esperar sempre o desenvolvimento dos princípios latentes do bem, ainda mesmo quando o mal transitório estenda raízes em todas as direções. É necessário esperar o fortalecimento do fraco, à maneira do lavrador que não perde a confiança nos gredos tenros, aguardar a alegria e a coragem dos tristes, com a mesma expectativa do floricultor, que conta com revelações de perfume e beleza no jardim cheio de ramos-luz. É imperioso reconhecer, todavia, que a serenidade do cristão nunca representa a atitude inoperante por agir e melhorar continuadamente pessoas, coisas e situações em todas as particularidades do caminho. Por isso mesmo, talvez o apóstolo não se refere à touca protetora. Chapéu quase sempre indica passeio, descanso, lazer, quando não define a convenção do traje exterior de acordo com a moda estabelecida. Capacete, porém, é indumentária de luta, esforço, defensiva. E o discípulo de Jesus é um combatente efetivo contra o mal, que não dispõe de muito tempo para cogitar de si mesmo, nem pode exigir demasiado repouso quando sabe que o próprio mestre permanece em trabalho ativo e edificante. Resguardemos, pois, o nosso pensamento com o capacete da esperança fiel e prossigamos para a vitória suprema do bem. Graças a Deus. Graças a Deus. Gratidão, Senhor, por mais esse encontro contigo, por mais essa oportunidade que o Senhor nos permite nos reunirmos em nome de Jesus para recebermos
que nos chegam através desta casa e desta reunião. Gratidão. Mas estamos sempre a te rogar esse auxílio e esse amparo para todos nós, encarnados e desencarnados. Que essas bênçãos que nos rodeiam nesse instante, que recaem sobre nós, possa tocar nossos corações e mentes, aliviando nossas dores, acalmando nossos pensamentos, tranquilizando, para que possamos viver dias de paz. Porque sabemos, Senhor, que a Tua paz está no meio de nós. E que essa paz se estenda a toda essa humanidade que tanto precisa de Ti. Que ela alcance cada lar, cada asilo, cada orfanato, cada hospital, penitenciários, casas de recuperação. Enfim, Senhor, aonde tiver um irmão necessitando desse auxílio e desse amparo, que essas vibrações cheguem até eles e eles possam se sentir, assim como nós, envolvidos no Teu amor. Gratidão, Senhor. Queremos também te rogar que fique conosco no decorrer de todo esse encontro. Que Teu amor e a Tua paz sustente a todos nós. Agora e sempre. Que assim seja. Graças a Deus. Graças a Jesus. Graças a Deus. Vamos ouvir agora o nosso irmão Edivaldo, com a página do Evangelho da noite de hoje. Uma boa noite a todos vocês, presentes, encarnados e desencarnados. Uma boa noite para vocês também, meus irmãos que nos acompanham à distância. Estamos seguindo aqui os estudos do Evangelho segundo o Espiritismo. Hoje estamos no capítulo de número 6, O Cristo Consolador. Consolo, conforto, essas palavras nos remetem àquele colo tão necessário a cada um de nós, para que restabeleçamos forças e coragem. E o primeiro colo que a gente encontra é o colo da maternidade, né? Quando a gente chega aqui, né? E da paternidade também, por que não puxar para os pais, né? Os pais são os responsáveis por nos conduzirem, nos oferecem aquele primeiro colo, aquele primeiro conforto no meio de nossas lágrimas, porque quando a gente renasce aqui no corpo físico, vamos nos readaptar, certo? Quantas e quantas vezes a alimentação vai nos provocar cólicas, né? E a gente bota a criança aqui, ó, na nossa barriga, né? Para aquecer, para que aquilo passe. Começa aí o conforto, o consolo, aquelas primeiras dores da adaptação. Então, se a gente fosse esmiuçar a palavra consolo, esmiuçar consolador, mas lembremos de Cristo Jesus, com seu amor, com seu carinho, com a sua luz e com seu magnetismo.
estivesse aqui, agora neste momento, o que cada um de nós faríamos? Mas Jesus não está aqui? Está. Mesmo que não consigamos perceber. Mas Ele aqui está. Mas lembrem, por que eu estou chegando e conversando tudo isso antes da gente entrar aqui no item que vamos falar hoje sobre o Consolador Prometido? Porque a consolação é uma coisa por demais agradável para nós. Por demais reconfortante. Pelo carinho, pelo amor. Veja, a noite está fria. Mas quando a gente chega aqui dentro deste recinto, dentro desta casa de caridade, nós sentimos um conforto. Esse conforto é muito maior do que o conforto material, que as cadeiras, que o calor do ambiente venha nos proporcionar. O que está aqui junto de nós também é essa atmosfera preparada pela espiritualidade. Esses fluidos, estamos numa reunião de fluidoterapia. Estamos sendo consolados, porque trazemos dores, trazemos dúvidas, trazemos incertezas, também trazemos curiosidades, né? Vontade de estudar. Cada um a seu turno vem trazendo algo. Mas que bom que essa casa se abriu para nós. E que bom a gente agora poder entender, porque antes da Câmara de Passes, nos é ofertado a página de abertura e o Evangelho. Porque nos consola. Porque nos faz cada vez mais entendermos o quanto misericordioso é o Pai. O quanto Ele é amoroso. O quanto Ele atende a qualquer um de nós. Sejamos o que for. Fazendo o que fizermos. É o nosso Pai amoroso. Então vejam bem, a partir do momento em que a gente entra aqui, a nossa irmã começa a trazer para nós os recados, as mensagens, e tudo já está sendo oferecido para nós. Olha o aconchego. É interessante. E quando a gente lê aqui sobre o Consolador Prometido, vamos ali lembrar aquele quadro que muita gente tinha, não sei se continua tendo, da ceia, né? E aquele quadro que muitas das vezes a gente olha para ali e pensa, e se eu estivesse ali naquele momento? Mas nós estamos no meio desse banquete. Mas ali a gente vai revisitar o Evangelho de João, lá no capítulo 14, né? Quando Jesus fala lá na sua última ceia. E o que ele diz? Se me amais, guardai os meus mandamentos, e eu rogarei a meu Pai, e ele nos enviará outro Consolador, a fim de que fique eternamente convosco. Quando nós tivemos revelações, a primeira revelação que nos veio foi Moisés. Moisés trouxe para nós, enquanto sociedade, enquanto espíritos encarnados naquele momento, tão rebeldes, tão amargos, tão vingativos, tão doloridos, ele veio dar um basta assim. Trouxe para nós uma ideia de que existia uma força, mas uma força que castiga. Começou a dar os primeiros passos para nós. Os mandamentos, ordenação, mas ainda tinha alguma coisa que precisava nos travar naquele momento. Na segunda revelação, quem chega para nós? Jesus. Jesus não derrubou nada daquilo que o irmão começou a trazer para nós. Mas a gente precisava o quê? De alguma coisa impactante para nos travar. Quando somos rebeldes, turrões e tudo, alguma coisa não precisa nos sacudir?
para que a gente, caia na real. Jesus deu continuidade a isso, mas trazendo alguma coisa muito mais interessante para juntar com isso que já era interessante. O amor. Aí a gente começa a ouvir falar sobre o amor, mas sobre o verdadeiro amor. E Jesus traz para nós a figura de quê? De Deus Pai. Já mudou, não é? Muda bastante para nós, Pai. Então aquele medo que a gente tinha de Deus passa a ser o quê? Pai, alguém mais próximo de nós. Vai se revelar aquele misericordioso. E a gente vai começando a ter entendimento de que Deus não castiga ninguém. Agora a gente já não precisava mais ter aquele freio brusco. A gente acordava e começava a pensar no amor. Por que Jesus, utilizando toda a oportunidade para passar seus ensinamentos, veio nos falar através de parábolas? Porque essas parábolas, elas ecoam em nós até hoje, não é, minha irmã? Ecoam e nos fazem, sabe o que faz para a gente? Nos estimula a estudá-las. E cada vez que a gente for passar por essas parábolas, estudando sempre, nós vamos melhorando o nosso entendimento. Porque nós vamos progredindo. Então Jesus, nessa última ceia aqui, quando ele fala, né, que o Consolador chegaria após ele, mas ele continua. Que Consolador seria esse? Seria a figura de uma pessoa? Não, mas para ficar conosco eternamente, poderia ser uma pessoa. Seria uma conjunção de ideias? Seriam vários valores unidos para nos conduzir? Porque o interessante, o trabalho a ser realizado, é o da nossa depuração. É o da nossa melhora. Isso ele deixou aqui para nós. E ele fala, o Espírito de verdade que o mundo não pode receber. Naquele momento não tínhamos condições de entender o que era aquilo. Mas ele já falou tudo aquilo por parábolas. Já falou do tal Pai amoroso, próximo de nós. E que o alto está tão mais perto de nós do que podemos imaginar. Mas chega aqui, e a gente vê aqui, Jesus promete outro Consolador, o Espírito de verdade. Mas quem é o Espírito de verdade? Não vou me aprofundar aqui hoje, porque esse não é um estudo do Espírito de verdade. Mas fica assim aguçando a curiosidade para que a gente estude. Para que a gente procure os cursos da casa. Tantos aí ofertados para nós, para que a gente possa se aprofundar. Esse Espírito de verdade, eu só posso dizer para vocês, que liderava uma legião de espíritos. Aqueles espíritos que cooperam com Cristo. Espíritos esses que guiaram o trabalho de Kardec. E o que se traduz esse trabalho de Kardec? A doutrina dos espíritos. Agora, a doutrina dos espíritos, o espiritismo, vem dando continuidade a todos aqueles fatores. Vem dando lá continuidade a Moisés, a Jesus, sem derrogar qualquer lei, sem usurpar qualquer palavra, dando complemento, esmiuçando, nos fazendo entender. Lembram quando eu disse que quando a gente está aqui hoje, numa noite fria, dentro desta casa de caridade, nesse grande hospital espiritual, e nós estamos sendo acolhidos com esse calor? Esse calor espiritual, esse calor vibracional de fluidos. O Espiritismo é esta doutrina bendita, que é ciência, filosofia e religião. A gente vai começando a entender. Ele vai esmiuçando para nós. E a gente vai perceber
que uma casa espírita é muito além de uma casa onde há trabalho só na mesa mediúnica, onde se dá passividade a espíritos. Vai nos mostrando, esmiuçando que caminhos a gente pode seguir para se melhorar. Vai nos lembrando, até em conversas tão rápidas como estas, desta noite que estamos aqui a proporcionar, que precisamos mexer no nosso íntimo, precisamos fazer por nós. Precisamos seguir toda a mensagem de Jesus, porque Ele é o nosso modelo e guia, mas com entendimento e com fé racional. Que bom agora a gente poder aprender que Deus, nosso Pai, é justo, bom, amoroso e misericordioso com todos. Através da doutrina espírita, a gente vai observar as diferenças tão necessárias das classes sociais, das classes profissionais. E que não temos que ficarmos uns contra os outros, mas temos que todos juntos batalharmos pela nossa melhora. Que bom a gente agora já poder entender aqui que o sofrimento que às vezes pelos quais passamos são de nossa necessidade também, porque eles são oriundos também de nossos pensamentos e de nossas atitudes, que não foi Deus quem castigou, mas antes, lá em Moisés, a gente nunca entenderia. E com o Cristo, no meio daquele Cristo que chegou ali, e a gente queria que o Cristo brigasse. A gente queria que o Cristo enfrentasse reinos. E Ele trouxe amor, Ele não trouxe guerra. Ele trouxe paz. Ele já falou de um outro mundo. E já falou do Pai. Porque nós estamos digerindo as coisas pouco a pouco. E o Espiritismo veio ali, a doutrina dos Espíritos, porque não é a doutrina de Kardec, porque Kardec teve uma grande missão em codificar tudo isso, e nos mostra esta bendita doutrina, que ela não é estática, que ela progride. Somos nós aqui abraçados com os nossos estudos, com as comunicações dos Espíritos, que vamos internalizando e melhorando todo esse processo. Se pegarmos o Espiritismo hoje, em 2025 e lá atrás, mudou alguma coisa? Mudou alguma letra, alguma coisa? O entendimento melhorou. O entendimento melhorou. Quando a gente pode chegar aqui nesta noite de frio e podermos escutarmos, entendermos tudo isso, que há justiça em tudo, quando a gente aqui, através dos estudos ofertados pelos outros irmãos que aqui chegam, né? Quando a gente pode entender que se a gente começar a cuidar dos nossos pensamentos, a gente vai chegar à nossa saúde mental e espiritual, que muita coisa poderia ser evitada, que a gente não cultive a raiva, que a gente não cultive a mágoa nem a vingança, porque isso só nos causará mais danos do que causaremos aqueles objetos dessas nossas mazelas. Somos nós entendendo agora. E isso é muito bacana, podemos ser esclarecidos por essa bendita doutrina. Não é? Quando diz aqui, o Espiritismo mostra a causa dos sofrimentos nas existências anteriores e na destinação da Terra. A Terra, há quanto tempo que a gente está ouvindo, né, que a Terra vai melhorar, que a Terra está progredindo, e está. Poderia ser mais rápido? Poderia. Está dependendo de Deus? Está dependendo de Jesus? Está dependendo da espiritualidade? Ou está dependendo de nós? Somos criaturas de Deus. E por sermos suas criaturas, nós precisamos colaborar com a obra do Pai, do nosso Pai. Nós, enquanto filhos, não devemos ser agradecidos ao nosso Pai? Ainda mais um Pai desses que oferta para a gente a toda hora, a todo instante, só amor, só oportunidades. Quantas e quantas oportunidades.
quando a gente ouve assim. Que bom a gente poder se libertar de certos pensamentos. Fez comigo, não vai fazer nunca mais. Nosso Pai faz isso com a gente, né? Não. Ele também passa a mão pela nossa cabeça? Também não. Mas Ele dá oportunidades. Ele perdoa. Então, quando a gente está aqui diante do Evangelho bendito, dessa doutrina maravilhosa que traz o cristianismo na sua maior pureza, quando a gente entende que precisa amar, fica mais fácil. Porque eu vou perdoar o erro do irmão assim como eu quero ser perdoado. E eu também não vou me cobrar tanto, porque tanta autocobrança causa doença. E tem os nossos irmãos profissionais, psicólogos, psicanalistas, psiquiatras, nunca tiveram os consultórios tão cheios, porque nós precisamos tirar os pensamentos materiais e cuidarmos do espírito. E lembrarmos dessa justiça divina, não é? É só amor. É só amor. Eu estou sorrindo porque é só amor, gente. Nós aqui nesse momento, nesse ambiente, estamos sendo favorecidos, sabe por quê? Com muito amor. É muito amor. A gente chega aqui e cada um de nós está querendo aquele aconchego que eu falei lá no início da fala, né? Aquele aconchego que a gente quer, aquele colo, e a gente encontrou. Talvez não percebamos. De repente, quando a gente sair daqui hoje, desta reunião, no meio do caminho para a nossa casa, a gente vai pensar, repensar, porque é assim mesmo, a gente precisa. Com a doutrina espírita, nada é isso, é isso. Nos faz pensar. E uma coisa, antes que acabe o tempo, para a gente lembrar sobre a doutrina espírita, que além de consolar, ela nos convida a atuar, a trabalharmos. Quando a gente estuda fora da caridade, não há salvação, nos está também aí nos permitindo entender que precisamos trabalhar. Quando a gente participa da campanha do quilo, não é só a gente bater de porta em porta e receber o alimento. A gente às vezes recebe muito ensinamento. Eu fiquei 10 anos seguidos numa campanha do quilo. E foi uma grande escola para mim. Porque não bastava tocar nas manhãs de domingo e pegar aquele alimento. A gente ouvia o interlocutor. E ao contrário do que a gente pensa, eu vou levar uma palavra, eles às vezes aqui traziam uma palavra para nós. Ou pelas suas atitudes. Nos ensinavam esse contato com os irmãos, a valorização do outro, o entendimento, o respeito que precisamos ter pelas ideias alheias. O outro não é eu, ele então não tem que pensar como eu, ele não tem como agir como eu. Não é boneco. É gente como a gente que também está querendo aprender. Olha a página de abertura que trouxe para nós. Somos nós, aqui, nessa oportunidade que é ímpar. Deus vai nos proporcionar outras oportunidades de reencarnação? Com certeza. Aproveitemos esta, a qual nós imploramos tanto para estarmos aqui. Quando a gente chega na casa de caridade e a gente vai lá trabalhar na cantina, vai mexer lá no bazar, vai ficar na diretoria, na secretaria, vai estar à frente dos cursos, vai frequentar os cursos, vai ver a evangelização de jovens e de crianças, dos bebês. Olha quanto trabalho lindo que tem para nós. Esta é a doutrina espírita em movimento. Esse é o aprendizado do amor. No setor da família, no qual fiquei durante 20 anos, e a gente convivendo com vários irmãos, trazendo suas experiências, e é uma troca. A casa espírita também é um local de troca. Então vocês vejam como essa doutrina, como esse consolador prometido, porque consola.
como ele nos afaga, como essa doutrina nos traz essa paz, essa luz, esse entendimento do amanhã. Esse entendimento de que ou eu vou trabalhar o meu dia hoje, vou trabalhar o meu amanhã agora. Amanhã será melhor se eu investir agora. Mas não há um interesse nisso, não. Ainda nos ensina para a coisa ser espontânea. Muito espontânea. Trazer do nosso coração. Porque não há aquele que não tenha essa inteira divina dentro do seu íntimo. Nós precisamos fazer o quê? Brilhar a nossa luz. E ela pode brilhar. Ela já é uma centelhinha. E ela vai brilhar. Brilhar cada vez mais e mais. Porque veio para ficar. O Espiritismo é o futuro das outras religiões que virão. Essa ideia, essa coletânea de ideias, de entendimentos trazidas por esses espíritos que colaboram com Jesus, precisam ser aprendidas, precisam ser entendidas e precisam ser praticadas. Que a gente retire aqui das páginas do Evangelho e façam de tudo isso a nossa bandeira. Queremos saúde, queremos estar bem. Em primeiro lugar, cuidemos do espírito, do corpo, da mente. Quando nós conseguimos colocar positividade, vibrações, porque todos nós vibramos, positivas nos ambientes aonde estivermos, com certeza o mundo será muito melhor. Que a paz do Mestre Jesus esteja com todos vocês. Obrigado por ouvir essa voz aqui que está meio... Boa noite. Boa noite. O Evangelho é sempre um banquete. Cai sobre nós em forma de bálsamos. Nos traz as reflexões necessárias, nos esclarece, nos liberta e, como o nosso irmão trouxe, nos consola. E é com o coração carregado dessas vibrações, envolvidos em tanto amor, é que te damos graças, Senhor. Gratidão por esta casa que nos recebe. Gratidão pela Tua presença constante em nossas vidas. Por esse auxílio, por esse amparo. Pela certeza de que nenhuma ovelha do Teu rebanho ficará perdida. Isso nos consola, nos alegra, porque sabemos, Senhor, seja quem for, caminhará na Tua direção e participará um dia, assim como nós, desse banquete. Isso é maravilhoso, Senhor. Maravilhoso ainda é receber esses bálsamos, essa energia, esse remédio que recai sobre nós, aliviando nossas dores, esses sintomas que se encontram em nosso corpo físico. Mas temos a certeza, Senhor, que Teu Evangelho, Teus ensinamentos é o remédio.
E assim, Senhor, envolvidos em tanto amor, nós te pedimos a permissão para encerrarmos essa primeira parte da nossa reunião. E te rogando sempre o auxílio e o amparo aos médiuns passistas, envolvendo-os a cada um, para que eles possam ser a ferramenta adequada, perfeita, para esse segundo momento dos passos, reforçando o nosso bem-estar, reforçando sairmos daqui melhores do que aqui chegamos. Fique conosco, Senhor, agora e sempre. Que assim seja. Graças a Deus, graças a Jesus.